Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso ESD Tomo Único. Hoje, estudando sobre animismo. Vamos entender o que é animismo, conceituá-lo, entender o seu mecanismo de funcionamento e diferenciá-lo de mistificação. Se você nunca ouviu falar ou se tem curiosidade para saber o que é isso, você precisa ouvir e assistir a nossa aula de hoje. Mas além desse tema, vamos também estudar sobre as práticas irregulares da mediunidade, em que condições a mediunidade não deve ser exercida. Portanto, eu convido você para esse estudo e convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, estamos aqui de volta no nosso estudo sistematizado da doutrina espírita Tomo Único, estudando hoje dois temas: animismo e prática irregular da mediunidade. E dentro desse tema, nós vamos estudar o quê? Vamos conceituar animismo. Você sabe o que é? Já ouviu falar sobre esse tema? Vamos explicar o mecanismo básico do animismo, estabelecer a diferença entre animismo e mistificação dentro do contexto espírita. Vamos ainda dizer em que consiste o exercício irregular da mediunidade, indicando as suas consequências, e vamos ainda explicar por que o exercício mediúnico não produz desarmonias mentais. Então, todos esses assuntos, todos esses aspectos nós vamos abordar na aula de hoje. Então, vejam, iniciando pela conceituação de animismo. Vamos ouvir o que nos diz André Luiz lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Então ele diz: animismo é o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Então vejam, o que ele quer dizer? O conjunto dos fenômenos psíquicos significa dizer que durante o intercâmbio mediúnico, o médium ele vai trazer algo dele mesmo. O que eu quero dizer com esse trazer algo dele mesmo? Percepções emocionais, a sua própria personalidade, o seu próprio entendimento, as suas próprias ideias, os seus próprios trejeitos. Ele, aquilo que diz respeito a ele, a sua personalidade, o seu modo de ser, ele vai levar para a comunicação. Ele vai, de alguma forma, interferir, e nós vamos ver que essa interferência pode ser positiva ou negativa, tá? Interferência no sentido de que ele coloca algo dele na comunicação mediúnica. E por que isso acontece, queridos amigos? Porque o médium, ele é um intermediário, ele é, mas ele não é uma máquina. Ele não é uma máquina, um telefone que está ali só para intermediar duas pessoas e que não traz nada dele, porque o telefone é uma máquina. Mas a pessoa, o médium, não é. Então, toda comunicação, nós já vamos ver isso, sempre vai trazer algo do próprio médium. Então, esse fenômeno psíquico que pode ser produzido pelo próprio médium de forma consciente ou inconsciente, isso aparece dentro da comunicação mediúnica. Há comunicações escritas ou verbais que podem emanar do próprio espírito encarnado, uma vez que a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Então vejam, dentro do animismo, o animismo pode chegar ao ponto de o médium, em estado de liberdade parcial pelo desdobramento que acontece do seu corpo perispiritual, pode acontecer do seu próprio perispírito em estado de desdobramento manifestar-se através dele mesmo. Então, vai parecer que é um espírito comunicante, uma outra personalidade, mas na verdade é a personalidade do próprio médium
que se manifesta. E nesse momento, quando ele está em estado parcial de emancipação, ele recobra suas qualidades de espírito. O que significa isso? Que ele recobra, muitas vezes, as suas lembranças de vidas passadas, a sua personalidade de vidas passadas. E às vezes é a personalidade de uma das vidas dele do passado que se manifesta. Então parece uma outra pessoa. Por quê? Porque traz uma outra personalidade, uma outra problemática. Só com as... Evelyn, como é que eu vou saber se é o perispírito do médium que está se manifestando ou realmente é uma outra entidade? Aí nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo, tá? Mas no primeiro momento, logo quando chega, nós não temos condições de identificar, porque vai parecer para nós que é uma outra personalidade. Então isso acontece, isso pode acontecer sim. Às vezes é a própria personalidade que se manifesta, às vezes é uma personalidade diferente, ou seja, um espírito diferente, mas o médium interfere na comunicação. Tem nomes específicos para isso, mas nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Frequentemente, isso acontece no estado de crise sonambúlica ou estática. Por quê? Porque o desdobramento perispiritual é maior no estado de transe sonambúlico e estático. E para que o espírito do médium adquira essa liberdade e acesse as suas personalidades ou as suas situações, a sua condição de espírito de forma mais ampla, ele precisa estar num transe maior, mais profundo, tá? Que é o que acontece no transe sonambúlico ou estático. Toda comunicação mediúnica tem o seu componente anímico, como eu falei. O médium sempre vai colocar um pouco dele, porque ele não é uma máquina, certo? Então sempre vai colocar um pouco das suas ideias, do seu jeito de falar, do seu jeito de ser. Isso é normal, isso não é errado, tá? Nós vamos entender até que ponto o componente anímico pode ser prejudicial ou não para a comunicação. A influência dos médiuns nas comunicações é observada, sobretudo quando transmitem ideias de espíritos com os quais não guardam afinidade, seja essa afinidade fluídica, moral ou intelectual, podendo alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, que são os autores das respostas. Ele é apenas um mau intérprete. Então, quanto mais diferente forem as ideias, quanto menos afinidade tiver o espírito comunicante com o médium, mais probabilidade do médium de alguma forma interferir, alterar as respostas ou assimilar a ideia do espírito de uma forma diferente. E, consequentemente, se isso acontecer, ele vai expor a ideia de uma forma diferenciada, um pouco deturpada e modificada. Vejam, os espíritos continuam com a ideia original. O médium não está influenciando o espírito em si, mas ele influencia a resposta, a ideia, porque ele interpreta e absorve de uma forma muito própria, tendo a ver com com o seu modo de ver a vida, e ele acaba transmitindo essa ideia de uma forma diferente. Então ele é um intérprete ruim. Por quê? Porque ele pegou uma ideia e deturpou. Então ele é um intérprete ruim, mas a ideia original, o espírito, ele está íntegro no seu modo de ser e de agir, tá? Então vejam que quanto mais afinidade ele tem com o assunto, com as ideias, mais ele compreende e mais fácil é para traduzir, para interpretar e para trazer aquela ideia. Quanto mais diferente dele mesmo, mais dificuldade ele tem e mais ele acaba colocando dele na comunicação. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Vejam, na própria vida material, quando eu tenho que traduzir, por exemplo, um texto de um outro idioma
mas de um texto completamente diferente do meu conhecimento, eu vou ter muito mais dificuldades para entender, porque eu não tenho familiaridade com aquele tema. Diferente quando é algo que eu conheço. Então, mesmo estando em outro idioma, como eu conheço a matéria, se torna mais fácil. Então, é exatamente o que acontece também em relação ao animismo. Reconhece-se então que o animismo é algo perfeitamente normal, pois o médium, ao interpretar as ideias de um espírito comunicante, imprime características próprias, mesmo em se tratando dos chamados médiuns mecânicos. Então, ele sempre vai imprimir um pouco dele mesmo na comunicação que ele traz. Logo, o animismo não é anormal. Logo, o animismo não é errado. Animismo faz parte de toda a comunicação mediúnica. Os excessos é que devem ser evitados e nós vamos entender o porquê. Dessa forma, é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário. Então, o médium, quanto mais passivo ele for, melhor. Passivo no sentido de não interferir no conteúdo da mensagem, na ideia do espírito comunicante. Mas veja, a sua participação nunca é nula, exatamente porque o concurso do médium é sempre necessário para que a comunicação se dê. Se ele é um intermediário, ele não pode ser deixado à parte do processo, ele sempre tem que se fazer presente. Aqui nós lembramos a brincadeira do telefone sem fio. Quando nós brincamos na nossa infância em relação a isso, lembram que no início a mensagem é uma, mas à medida que a mensagem vai passando de pessoa para pessoa até chegar no fim, nós percebemos que há diferença. Por quê? Porque no meio do percurso, cada um que ouvia aquela mensagem e traduzia ou expunha aquela mensagem, ele ia trazendo um pouco do seu colorido. Ele colocava da sua forma de falar, de ver, de compreender aquela ideia. E nós percebemos que a ideia, muitas vezes, no fim, se modificava quase que completamente. Então, aquilo ali, concordam que aquilo ali é um pouco animismo que estava ali interferindo na pureza daquela comunicação? Então, isso é para vocês terem uma ideia do que é o animismo e como ele acontece. Aí foi feita, na realidade, esse questionamento foi estudado, foi abordado, foi trabalhado por Kardec. E para distinguir o que é de origem mediúnica ou anímica, Allan Kardec nos traz uma excelente recomendação. Então ele diz: pela natureza das comunicações, nós vamos ter condições de saber aquilo que realmente é mediúnico, vindo de uma outra inteligência, e aquilo que vem do médium. Então ele diz: estudai as circunstâncias e a linguagem, e distinguireis. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que não se podem atribuir a eles de modo algum. É por isso que vos digo: estudai e observai. Então, pela natureza das comunicações, pela circunstância que a comunicação é dada, pela linguagem, nós vamos ter condições de avaliar se ali realmente é uma outra inteligência ou se é o próprio médium. Na verdade, nós vamos ver que se o médium sempre traz aquela mesma comunicação, aquele mesmo tipo de comunicação com a mesma característica, isso é um indicativo bem forte de que aquilo ali é uma comunicação anímica. Se o médium hoje traz uma situação diferente, uma situação A, depois ele traz uma situação B, depois uma C, depois uma D, ora, tudo leva a crer ali que são espíritos diferentes que estão se comunicando. Mas se toda vez que ele se manifesta é a mesma problemática e muitas vezes o mesmo espírito, que aparentemente é o mesmo espírito, nos leva a crer que é o próprio espírito do médium em desdobramento, que em função das suas dificuldades, das suas problemáticas, dos seus traumas não resolvidos,
veio naquele momento e se comunica novamente, tá? Então nós vamos ter que avaliar, porque como eu falei, na primeira vez não tem como nós sabermos, tá? Aí vocês podem dizer, Evelyn, como é que a gente vai agir? A gente vai atender? Tem que atender, normal. Até porque eu não sei se é o perispírito do médium em desdobramento ou se é um outro espírito. Então, vou atender normal, vou acolher normal, vou amparar normal, tentar ajudar e conduzir normal. Porque se o espírito do médium se manifesta, é porque ele está com alguma dificuldade, algum problema, algum trauma que não foi muito bem solucionado. Por quê? Porque quando ele está muito bem, ele não precisa vir à reunião mediúnica. Ele só é atraído e vem quando tem ali os seus problemas para serem trabalhados, certo? Então, se ele tem também problemas para serem trabalhados, nós temos que atender com carinho, com amparo, com auxílio. Então, esse atendimento, ele tem que acontecer, sendo o perispírito sendo um outro espírito comunicante ou sendo o próprio médium em processo ali de animismo, tá? Bom, vamos entender um pouquinho como funciona também o animismo, a presença dele. Lembra que eu falei que o animismo pode ser positivo ou negativo? Nós vamos ver um caso de animismo que é positivo e é necessário no processo de intercâmbio mediúnico. Está lá no livro Missionários da Luz, tá? Então vejam. Reconheci que o processo de incorporação comum, que seria o ideal aí um processo de psicofonia, incorporação não é o termo apropriado, porque o espírito ele não entra dentro do corpo do médium, então é um caso de psicofonia, mas enfim, está escrito incorporação aí. Então, reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade, prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-a na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Então aqui André Luiz ele comparou como se fosse uma enxertia de uma planta, onde há a planta original e a planta enxertada. Não ficam as duas trabalhando ali? Uma não se sobrepõe à outra. Ficam as duas. É o caso de Dionísio, que era o espírito comunicante, e de Otávia. Otávia, de uma certa forma, estava permitindo o processo de psicofonia, mas ela estava também, como ele diz aí, utilizava da produção dos valores espirituais que lhe eram característicos, tá? Então, a Dionísio aderia às faculdades de Otávia, ou seja, utilizava-se de Otávia, mas ela não perdia completamente o controle, por isso que está escrito aí, ó, mas ele estava naturalmente subordinado a médium, tá? Sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não haveria o intercâmbio. Então percebem que ele não tem controle completo, ela está ali trazendo algo dela, passando algo dela e controlando a comunicação, isso é animismo. E percebam como é importante, porque é necessário ela ter esse controle. Quando eu controlo um excesso de comunicação, um palavreado excessivo, gestos excessivos, isso é animismo, mas é animismo benéfico, tá? Então é necessário. Por isso que a gente vê que o animismo é normal e muitas vezes necessário. Continuando. Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo. Enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão
com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio. Tá vendo aí que ela estava emancipada, mantinha-se a relativa distância, mas tinha poderes para retornar ao corpo se necessário fosse. Percebem, portanto, que ela estava presente, ela estava ali exercendo o seu controle também como médium consciente, e necessário isso para o sucesso da comunicação. Percebem que ela não permite a comunicação mediúnica, o espírito ele não tem total domínio do corpo do médium. Percebe então que o animismo aí se faz presente? Ainda, vamos lá. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, que estava vigilante. Animismo, certo? A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. No livro No Mundo Maior, André Luiz nos traz uma outra observação sobre o animismo, mas agora no aspecto da mistificação. Por que a questão da mistificação ela se faz presente? É uma dúvida que existe em relação ao animismo. Por quê? Há pessoas que entendem que animismo é mistificação. Mas vejam, a mistificação é quando há o interesse, a vontade de falsear, de enganar. E o animismo, como nós estamos vendo aí, seja no animismo onde o próprio médium não tem consciência de que a sua própria personalidade está se manifestando, ou quando ele exerce algum tipo de controle, algum tipo de influência na comunicação, como é que eu posso dizer que o médium está fazendo isso de má fé, com o intuito de enganar e de mistificar? Então, animismo não é mistificação. Animismo é quando há essa influência do médium, mas de forma natural e espontânea, e muitas vezes necessária. Mistificação é quando se quer enganar de forma voluntária. Se o médium fizer isso, ele não está num processo anímico, ele está num processo de mistificação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, lá no livro No Mundo Maior, André Luiz nos diz: alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Por que ele coloca aí a palavra, o termo fantasma anímico? Por quê? Porque se criou não vou dizer uma forma pejorativa, talvez seja isso, uma forma pejorativa, negativa de analisar o animismo, como se o animismo fosse sempre negativo, como se o animismo significasse sempre médiuns pouco treinados, pouco experienciados, médiuns ruins. E aí o que acontece? Criou-se um pouco essa ideia, que é equivocada, e que acaba trazendo um pavor, um receio enorme para muitos médiuns, porque os médiuns ficam com medo de desenvolver a mediunidade, porque eles ficam preocupados, e se for animismo, eu vou ser um médium ruim, as pessoas vão me criticar, vão me questionar, e as pessoas, os médiuns, acabam travando o processo mediúnico, ou seja, porque eles ficam com tanto receio que eles bloqueiam o processo. Então, nós precisamos parar de analisar o animismo como se fosse um demônio que fosse eventualmente aparecer para os médiuns, tá? Porque demônio não existe, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né?
Então a gente precisa parar com isso, entender que o animismo existe, ele é inclusive necessário, nós já estamos vendo isso, e compreender que, na verdade, isso faz parte do processo, é natural, e que os médios, à medida que eles vão crescendo, desenvolvendo e estudando mais, eles vão ficando mais tranquilos em relação a isso e sabendo identificar melhor aquilo que é seu e aquilo que não é. Mas isso é um processo que vem com o tempo. Ninguém começa na mediunidade sabendo tudo. Então, o animismo faz parte. Então, nos domínios da mediunidade, ainda André Luiz nos orienta. Companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. É equivocado nós utilizarmos isso. Animismo não é mistificação. Animismo não é algo consciente ou que eu faço de propósito, com o intuito de enganar, como é o caso da mistificação. Então, na verdade, precisamos adquirir maior cabedal de conhecimento sobre o animismo, estudar, estudar, estudar. E agir com prudência em relação ao assunto, evitando rotular as naturais manifestações anímicas comuns e necessárias de mistificação, tá? É impróprio, portanto, e antifraterno este rótulo de mistificação para animismo, uma vez que mistificação caracteriza o ato de alguém mentir, enganar, ludibriar. Deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica. E é isso que nós queremos. Nós queremos afastar os ostensivos, os médiuns, por conta do pavor e do receio de eles darem comunicações anímicas? Não. Não é muito mais fácil, muito mais natural nós explicarmos para eles que isso é natural, que faz parte do processo, que animismo sempre existe, que os excessos vão sendo corrigidos à medida que nós vamos trabalhando, estudando e desenvolvendo a mediunidade, e que com o tempo nós vamos ter condições condições perfeitas de identificar aquilo que é nosso, aquilo que não é. Entendem? Onde nós temos que, na realidade, conduzir os nossos alunos, aquelas pessoas que estão trabalhando com a mediunidade e, inclusive, aqueles que estão, nesse momento, desenvolvendo a mediunidade. E mesmo os médios experientes precisam entender isso e se sentirem tranquilos em relação ao animismo. Nenhuma árvore nasce produzindo e qualquer faculdade nobre requer burilamento. Então, eu estou no início, nós estamos estudando para nos um dia sermos médiuns. Vamos passar pelo curso de educação da mediunidade. Óbvio que eu ainda vou, de alguma forma, levar muito de mim nas comunicações, certo? Então, eu já vou penalizar as criaturas por causa disso? Não posso. Aqui nós vamos falar sobre perturbação espiritual e animismo. O que significa isso? Vamos ver. Muitas vezes, conforme as circunstâncias, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis, multiformes processos de obsessão. Vejam, o médium, como qualquer pessoa, em determinados momentos, ele pode deixar a sua mente, em função da fragilidade, das dificuldades que ele vivencia, pode baixar a sua frequência vibratória, ser influenciado por entidades ainda distantes do bem, espíritos levianos, maléficos, impuros, e pode ser por eles influenciados até chegar a um processo de influenciação grave, um processo de persistência e de dominação em relação à entidade comunicante sobre o médium, que nós chamamos de obsessão. Isso pode acontecer, tá? Então vejam, nós vamos inclusive trazer aqui um caso, por exemplo, que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo Emersão do Passado.
uma senhora enferma que busca os serviços de auxílio espiritual numa instituição espírita, é o caso. Em determinado momento, ela fala e age como se estivesse sob o efeito de transe mediúnico, dando a comunicação de um perseguidor espiritual. Entretanto, não há efetivamente espírito comunicante. Vejam, ela estava num processo de animismo, mas em função de perturbação espiritual, tá? Como ela estava, ali é o que ele diz, na verdade, ela estava enferma, por isso ela estava buscando um auxílio espiritual, e nesse processo de transe que ela entrou, ela, na verdade, ela trouxe a própria personalidade dela, e ela não estava, portanto, dando comunicação de nenhum espírito comunicante, embora para quem olhasse era o que parecia, mas na verdade era ela mesma. E esse processo de animismo aconteceu em função da perturbação espiritual, da fragilidade emocional que ela estava vivenciando, da sua condição. Então, muitas vezes, quando nós estamos fragilizados, somos facilmente influenciados pela espiritualidade inferior e podemos muitas vezes, por conta dessa fragilidade, acessarmos informações, personalidades nossas do passado e num processo de transe acabamos trazendo, tá? Externando ao público, ou seja, de forma direta, aquela nossa problemática, aqueles nossos traumas, aqueles nossos conflitos do passado. Tá? Então, no caso dela, era um processo de cristalização. Nós já vamos estudar, vocês já vão entender o que é o processo de cristalização, tá? O processo de cristalização é um dos tipos de animismo, que era o caso que essa senhora enferma vivenciou. Em função da fragilidade emocional que ela se encontrava também, ela deu comunicação para a personalidade dela mesma em vidas passadas, que é o que nós chamamos de processo de cristalização, e vocês já vão entender por quê, tá? Bom, é aqui nesse livro de Luiz Gonzaga Pinheiro que nós vamos entender o que é animismo por cristalização e outros tipos de animismo também. Ele aborda essa questão conosco. Então, o animismo em si, ele vai nos dizendo que é a transferência de fatos passados para o presente, vividos ou presenciados pelo médium, não obrigatoriamente em vidas passadas. Ele traz da sua experiência obtida nessa vida ou em vidas passadas, mas ele traz sempre algo seu, certo? Para a comunicação mediúnica. Aí ele diz, existem dois tipos de animismo, o causado por cristalização e por interferência, certo? Aí ele vai explicar o que é animismo por cristalização, que é o caso lá da senhora enferma, tá? Veja, ocorre quando apenas a personalidade do médium se manifesta, expressando os seus próprios conhecimentos e conceitos pessoais, exteriorizando a sua problemática íntima, ou seja, evidenciando fatos cristalizados em sua mente. Entendem por que processo de cristalização? Ou seja, uma situação vivenciada pelo médium em vidas passadas, provavelmente, de alguma forma, foi tão traumática para ele que se cristalizou no seu ser, no seu perispírito, na sua memória perispiritual. E num processo de transe, o processo de emancipação da alma, principalmente se for sonambúlico ou de êxtase, nós já vimos, mas enfim, entra nesse processo de transe, o perispírito do médium se emancipa e ele adquire a personalidade que aquele médium teve em vidas passadas. E de posse daquela personalidade ele se manifesta. Isso é um processo de cristalização. Não há espírito comunicante. Há apenas a personalidade do médium, tá? O animismo por interferência é diferente. Olha a palavra, interfere. Ele não assume a comunicação. Então, no animismo por interferência, há uma outra entidade, há uma outra inteligência, sim. Só que o médium, ele vai interferir na mensagem do espírito comunicante. E nós vamos entender. Então, vejam, por interferência surgem interferências, tidas como infiltrações ou mergulho
do próprio médium no pensamento do comunicante, adicionando à mensagem deste espírito acontecimentos e impressões que não lhe pertencem, mas sim ao médium ainda não educado em sua mediunidade, ou ainda não completamente educado em sua mediunidade. Então, dentro da comunicação, eu interfiro com pensamentos meus, ideias minhas, impressões que eu tenho, e aí eu falo como se aquilo fosse do espírito comunicante, e não é, ok? Por isso, interferência. E as interferências, elas podem ser de 3 tipos, tá? Então, a gente tem por animismo, ou animismo por cristalização e interferência. E a de interferência existem 3 tipos, tá? 3 aspectos, todas são interferências, mas elas decorrem de causas diferentes. Então, uma interferência anímica pode ser traumática. Neste caso, o médium sofreu em encarnação passada traumas ou acidentes que muito marcaram a sua vida, não conseguindo superá-lo. É uma cicatriz que ainda persiste. E às vezes, o que acontece? Às vezes, quando a história, o processo problemático, a situação que envolve o espírito comunicante tem alguma relação com a condição, a situação traumática vivenciada pelo médium no passado, o que acontece? Quando aquela problemática do espírito comunicante se faz presente, é como se a personalidade anterior, a problemática vivenciada pelo médium em vidas passadas, viesse para a tona. Aquilo que estava lá esquecido no nosso perispírito, vence a barreira do esquecimento e vem, de alguma forma. Entende o que eu quero dizer? E aí aquele trauma interfere no processo de comunicação. Mas por que aconteceu o animismo? Não foi porque o médium queria, foi por conta de um processo traumático que muita gente, que ele vivenciou, talvez ele nem lembre, provavelmente ele não lembra, a não sei que tenha sido dito para ele, mas talvez ele nem lembre, mas como aquilo mexe com ele, é algo que ainda não foi curado, a cicatriz ainda persiste, aquilo volta e interfere na comunicação. Pode ser também por interferência que nós chamamos imaginativa, relacionada ao médium, cuja indisciplina emocional o torna excessivamente empolgado com a personalidade ilustre, vultos históricos, líderes religiosos. Ele se identifica com personalidades ilustres, aí ele começa a imaginar. Por exemplo, quando vem determinadas situações, determinadas personalidades, o que acontece com o médium? Também é falta de educação da mediunidade, nesse caso. Ele começa a imaginar, ampliar, ele amplia de forma excessiva a sua imaginação. Ele fica empolgado demais com a comunicação e acaba imaginando coisa e falando ideias, trazendo ideias, pensamentos que são seus e não da entidade que está se comunicando por intermédio dele. Mas a entidade lá está, sim. Mas ele, vocês percebem que nesse caso a mensagem ela não vai vir pura? Porque ele vai trazer da sua ideia, da sua imaginação, a comunicação. E há ainda o animismo por interferência, que nós chamamos de impressionante. Há o médium impressionável que, semelhante ao modelo anterior, é um deseducado em suas emoções. Como poderemos auxiliar ao companheiro angustiado se nos angustiamos com o seu drama? O impressionante é quando a história trazida pelo espírito comunicante, de alguma forma, angustia, traumatiza, não vou nem usar a palavra trauma, mas angustia e entristece demasiadamente o próprio médium. E ele se desequilibra, embora ele mesmo esteja dando a comunicação, ele sofre ali um processo de angústia, de tristeza, de envolvimento excessivo na problemática do espírito. E aí ele começa, em função daquele desequilíbrio emocional, porque ele se impressionou com a história, ele coloca muito dele. Tá? Então, ele também está interferindo na comunicação nesse momento, mas decorreu dessa impressão, dessa angústia
que ele sofreu ao entrar em contato com aquela problemática. Então, isso também decorre de uma falta de educação da mediunidade. Por quê? Porque quando o médium se educa, ele não deixa de ser tocado, ele não deixa de se penalizar com a problemática do espírito, mas ele não se envolve a ponto de misturar os seus sentimentos e comprometer a mensagem, a pureza da mensagem. Ele sabe manter o seu equilíbrio. Por exemplo, quando a gente vai ao médico, se o médico se penalizar, ele se penaliza, ele tenta tratar a gente, mas ele não vai se desequilibrar igual o paciente, senão ele vai ajudar de que forma? Entendem? Então, você entende, você cria uma empatia com o espírito, mas você não se envolve a ponto de interferir na mensagem. Algumas observações importantes. O médium não age como uma máquina na recepção e transmissão da mensagem do espírito comunicante. Ele funciona como um intérprete do pensamento. Então, ele vai imprimir naturalmente às comunicações que intermedia características peculiares à sua personalidade. Pode ser, dessa forma, até um mau intérprete. Por quê? Porque ele coloca demais de si mesmo, certo? Mas sempre tem que haver algo dele. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Então não tem como nós isolarmos o médium, certo? Ele sempre vai estar presente. Por quê? Porque ele é um intérprete, não uma máquina. Bom, em relação a isso, a interferência do médium nas comunicações, ela pode ser benéfica e muitas vezes necessária. No caso da manifestação de espíritos muito perturbados, espíritos que querem bater na mesa, falar palavrão, gritar, enfim, querem bater nas pessoas, o médium não vai fazer isso. Ele vai controlar, ele tem que controlar. Quando ele controla, ele já interferiu na mensagem, ele já interferiu na comunicação, mas foi necessário, era uma interferência benéfica, é um animismo benéfico, diferente dos animismos anteriores, por a interferência traumática ou em função da empolgação, do fato de ser impressionável ou da cristalização. Ali é algo negativo, mas no caso de controle a ser exercido de espíritos muito perturbados é necessário. Manifestação de perseguidores espirituais, mesma coisa, que vem com aquele ódio, um desejo e vontade de vingança, tá? Então o médium tem que controlar, certíssimo se ele o faz, tá? Então já vimos que o animismo pode ser positivo ou negativo. É importante que o médium interfira firme e fraternalmente, a fim de que a reunião não seja desestruturada e para que a ordem e a harmonia sejam mantidas, certo? Senão, cada um faz o que quer. Já imaginou o espírito comunicante fazer o que quiser? Pinta e borda na comunicação e o médium nada faz? O médium não controla? Quem é que vai controlar se o próprio médium não controla? Tá? Então, é isso que nós estamos aí avaliando. Bom, vamos estudar, trabalhar agora um pouquinho sobre o exercício irregular da mediunidade. Algumas situações onde se deve evitar o desenvolvimento mediúnico, tá? Então, não é porque eu tenho ostensividade que eu vou desenvolver, não. Algumas situações que nós sugerimos que a prática não se desenvolva e nós vamos entender que situações são essas. Então, vejam, como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal e da qual se pode abusar, mostrando para nós aí que a mediunidade ela é neutra, ela pode ser destinada para o bem ou para o mal. Eu, como médium, posso bem utilizá-la ou posso dela abusar, tá? Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Então, ele está dizendo o seguinte, é uma concessão, é uma misericórdia que Deus nos dá,
para que nós possamos, através da mediunidade, aprender o valor da caridade. E com isso, crescermos e evoluirmos. Então, Jesus não permitiu que a faculdade mediúnica viesse só para aqueles que podem ou que sabem bem utilizá-la. Veio também, que ele chama aí para os pecadores, exatamente para que eles também tivessem a oportunidade de, ao entrar em contato com a mediunidade, compreenderem a comunicação com o plano espiritual, compreenderem os valores reais da vida, compreenderem a necessidade de se reformarem, compreenderem a necessidade de fazerem o bem e com isso se modificarem para melhor, tá? Então ele diz assim, ele diz que primeiramente a faculdade mediúnica ela vai vir tanto para o bom quanto para o ruim, tanto para aquele que sabe exercê-la positivamente, quanto para aquele que ainda não sabe e que aquilo ali, o exercício da mediunidade vai ser um desafio, tá? Mas agora nós vamos entender o seguinte, o que eu posso fazer que pode ser prejudicial a mim, a minha saúde e para o exercício da mediunidade? Então vamos começar a ver. Primeiramente, ele diz, o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Então, nós não devemos exercer a mediunidade por um tempo prolongado demais, porque há doação de fluidos e se o médium ele fica durante muito tempo exercendo o intercâmbio, a faculdade mediúnica, ele vai ter um dispêndio excessivo de fluidos e vai ficar fatigado. Então, isso não é correto. Às vezes tem médico que quer trabalhar todos os dias da semana, várias horas por dia. Vou fatigar o meu corpo. E aí eu posso acabar até adoecendo em função daquele exercício excessivo e, portanto, irregular da mediunidade. Então, primeiro ponto que ele está colocando aí, exercício equilibrado, moderado da mediunidade. Existem situações, porém, em que o exercício da mediunidade é considerado irregular, não porque esteja acarretando debilidade física, mas pelos inconvenientes que produzem. Então, vamos ver quais seriam esses casos. Caso de mediunidade nas crianças. É desaconselhado pelos espíritos superiores. Tem um capítulo sobre isso no livro dos médiuns, onde ele nos mostra que as crianças, nós não devemos incentivar e estimular o exercício da mediunidade nas crianças, exatamente porque eles ainda são seres frágeis, débeis, não têm o entendimento, não têm a maturidade, não têm a responsabilidade, não têm a maturidade para compreender todas as nuances da mediunidade e bem desenvolvê-la. Então, é um exercício irregular, mesmo naquelas crianças que têm mediunidade natural e espontânea, que veem e ouvem de forma natural, a mediunidade ela se faz presente, mas eu não estou estimulando o intercâmbio, eu não fico forçando a criança, eu não levo a criança para uma reunião mediúnica. Isso é irregular, isso não é correto. Deixa a criança ter, mesmo que ela tenha as suas percepções do plano espiritual, eu vou orientá-la, eu vou ensiná-la através da evangelização infantil, levar a ela o conhecimento, mas eu não vou estimular o intercâmbio. Eu não vou dar um curso de mediunidade para ela, eu não vou colocá-la numa reunião mediúnica. Então, esse exercício é irregular, porque se a mediunidade, o exercício da mediunidade é difícil para os adultos, o que dirá para as crianças? Então, a inconstância de alguns trabalhadores espíritas às reuniões mediúnicas. São trabalhadores desatentos que não param para refletir sobre a importância e a seriedade da tarefa, dela se furtando ante o menor obstáculo que surge no caminho. Então é outro exercício irregular da mediunidade. Quando eu acabo, pela minha falta de disciplina, sendo uma pessoa que falta muito às reuniões, certo? Inconstância deles estarem presentes, então inconstância desses trabalhadores estarem presentes às reuniões mediúnicas, tudo é motivo para eu faltar. Viagem, aniversário, necessidade de estudo, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, tudo a pessoa falta.
está exercendo irregularmente a mediunidade. Se eu utilizo a mediunidade de forma negativa, eu estou exercendo irregularmente a mediunidade? Com certeza. Se eu fadigo demais no processo de intercâmbio, estou exercendo irregularmente a mediunidade. Se eu, por exemplo, procuro desenvolver a mediunidade infantil, estou exercendo irregularmente a mediunidade. Se eu falto excessivamente às reuniões mediúnicas, estou exercendo irregularmente a mediunidade. A má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa, experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria e a uma crítica quase sempre fundada. Aqueles médiuns que exercem de forma irregular, como se houvesse dentro da mediunidade rituais, situações cabalísticas que se colocam muitas vezes na condição de gurus, como se fossem pessoas que têm um conhecimento diferenciado das coisas, verdades ocultas lhes são reveladas, se colocam numa condição ali de superioridade intelectual e espiritual. Estou exercendo irregularmente a mediunidade, porque eu causo uma má impressão nas pessoas, eu levo a elas ideias falsas acerca do mundo e quando vem uma crítica, é correta. Por quê? Porque o médium que exerce a sua mediunidade assim está equivocado. Então, quem age dessa forma está exercendo também de forma irregular a mediunidade. Bom, agora nós já entendemos aí algumas situações que demonstram que o exercício está indevido, incorreto da mediunidade. E o que nós vamos ver agora é o seguinte: a prática mediúnica causa perturbação mental nas pessoas? Isso é uma dúvida muito comum. As pessoas acham que a mediunidade ela traz desequilíbrio psíquico e mental às pessoas. Será que isso de fato acontece? O que a doutrina nos fala e nos orienta? Então vamos lá. A prática da mediunidade não produz perturbações mentais de qualquer natureza, sobretudo distúrbios graves, genericamente denominados de loucura. A pergunta é: a mediunidade é causa de loucura? Nós já vamos entender que ela pode acontecer, mas não pela mediunidade em si. Então vamos seguir, vamos dar encaminhamento nos nossos slides para vocês entenderem. Entretanto, devemos considerar que existem pessoas que possuem uma estrutura psíquica delicada, cujas emoções, por menores que sejam, lhes provocam abalos. Então ele está dizendo, tem pessoas que elas já são, pela sua própria estrutura psíquica, elas já têm essa condição delicada e que qualquer abalo, qualquer emoção provoca um certo distúrbio, um certo desequilíbrio, um abalo emocional e mental da pessoa. São pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. São pessoas que já têm uma predisposição a uma perturbação mental por conta da sua estrutura psíquica delicada. Então, pessoas como essa, nós precisamos naturalmente evitar qualquer sobreexcitação mental, emocional, psíquica, para não dar aso a uma situação que lhe provoque um abalo emocional e mental. E a mediunidade causa essa sobreexcitação? Causa. Por quê? Porque naquele momento ali eu não vou estar em contato com entidades diversas, com problemas e situações psicológicas diversas. Isso causa uma sobreexcitação no médium, só que o médium que está preparado e com uma estrutura psíquica, psicológica, orgânica apropriada, ele não se desequilibra com aquilo, ele entende, compreende, ajuda e fica bem. Ao contrário, a mediunidade o equilibra e ele fica muito melhor, tá? Mas quem já tem uma certa propensão
deve evitar a mediunidade, o exercício da mediunidade, para evitar essa sobreexcitação que pode acontecer. Então, não devemos esquecer que é relativamente fácil estabelecer ligações mentais com espíritos não o suficientemente moralizados e ser por eles influenciados. Então, uma pessoa que já tem uma estrutura psíquica fragilizada, se ela for dar comunicação para uma entidade inferior, ela, exatamente pela sua fragilidade psíquica e emocional, ela mais facilmente vai ser influenciada por esse espírito. Entende? Então, por conta da condição dela, é melhor evitar qualquer exercício da mediunidade para que ela não esteja mais facilmente sujeita a uma perturbação mental. Então, nessas situações, as nossas emoções, o nosso humor e comportamento podem ser negativamente alterados. Os integrantes da reunião mediúnica, em especial por terem um contato mais assíduo com os desencarnados, devem ter consciência dos cuidados de que se reveste o exercício da mediunidade. Então, eu que resolvo exercer a mediunidade, tenho que estar atenta, entender a mim mesma, as minhas condições, as minhas limitações, as minhas fragilidades, para que eu possa avaliar se eu estou ou não em condições de exercer a mediunidade de forma que eu não me perturbe, tá? Eu não me desequilibre. Muitos colaboradores das atividades mediúnicas, a despeito da boa vontade demonstrada, esquecem de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, alusão ao fenômeno de Pentecostes citado em Atos dos Apóstolos. Luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Vou ler de novo. Se não houver, sem a preparação necessária, de todos os sentidos, disciplina, educação, esforço, perseverança, predisposição orgânica, sem a preparação necessária, a excursão daqueles que provocam ingresso no reino invisível, que é o exercício da mediunidade, é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra, ou seja, você está se colocando em risco. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas, fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Tá? Então, as perturbações espirituais, elas não são causadas pela mediunidade em si. Elas são causadas ou por uma predisposição orgânica, no caso da loucura, por exemplo, que a própria pessoa já tenha e que essa sobreexcitação acontece, é realizada, é alcançada também com a mediunidade, podendo trazer esse prejuízo, ou quando o próprio médium falta com as responsabilidades que lhe cabe. Não se edifica, não se aprimora intimamente, não se disciplina, não se educa, não se esforça, não persevera. Então, ele mesmo dá aso, na realidade, a uma influenciação negativa que pode, nós sabemos que um processo obsessivo grave pode levar a um processo de perturbação mental e até uma loucura? Pode. Mas não foi a mediunidade em si, e sim a conduta do médium. Percebem? Nós temos que ter muito entendimento sobre isso, para que nós possamos entender que, nos casos em que isso acontece, não foi a mediunidade em si, porque ela é neutra. Foi uma predisposição orgânica numa situação que não deveria ser sobreexcitada e foi, ou quando o próprio médium deveria agir de forma disciplinada, educada, responsável e não agiu. E em ambas as situações eu posso dar aso, eu posso realmente proporcionar uma perturbação mental. Então, refletindo aqui para nós finalizarmos o nosso estudo,
Percebe-se, portanto, que a mediunidade em si não produzirá loucura quando esta já não existia em germen, quando é a predisposição orgânica. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, nesse caso, é evitar o exercício da mediunidade numa pessoa nessa condição. Do seu exercício, cumpre afastar, por todos os meios possíveis, os que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais. Melhor dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Coloca essa pessoa para fazer uma outra atividade caritativa, sem ser a mediunidade. O centro espírita, as comunidades oferecem inúmeras condições de trabalho. Eu não preciso trabalhar com a mediunidade se eu já tenho uma condição física, orgânica, uma predisposição que não me favorece o exercício da mediunidade. Eu vou fazer outra tarefa. Vou, com certeza, ser útil ao Pai? Não há a menor dúvida. Vou estar ali plantando o bem e adquirindo créditos para com a justiça divina? Com certeza, tá? Então vejam bem que há situações, é o que nós vimos hoje, em que não se indica o exercício da mediunidade. Então, uma prática da mediunidade, nessas condições, ela se caracteriza como irregular. E nós devemos evitar isso para não realmente colocarmos em risco a nós mesmos e as pessoas que ao nosso lado estiverem. Perfeito? Meus amores, vamos terminando por aqui. Meu muito obrigada a você que esteve conosco aqui no nosso ESD Tomo Único para mais um estudo, para mais um aprendizado. Seguem aí as nossas redes sociais, os nossos contatos, e-mails, o nosso portal, que é o nosso site, os nossos telefones de contato, para que você possa nos acessar e estudar conosco sempre. Só tenho a agradecer aqui a sua presença. Muito obrigada pela confiança. Semana que vem estaremos juntos novamente para mais um estudo. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.